Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso Eulotalk, Reflexões e Sabedoria, o podcast que explora o autoconhecimento através da eulosofia. Nossa proposta é levar você a uma revolução do comportamento. Se você busca respostas sobre a vida, o homem e o universo, aqui pode ser um caminho. Cuidar-se envolve corpo, mente e espírito. Sabemos da importância de uma alimentação saudável e de uma vida ativa, mas a mente, ainda sabemos muito pouco sobre ela. E apesar de invisível aos nossos olhos, ela está presente a cada instante. Com as pressões do cotidiano e desafios pessoais, é fácil esquecermos do que realmente importa. Por isso, hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Nesse episódio, convidamos você a refletir junto com a gente sobre o que é ter uma boa saúde mental, identificar sinais de alerta, discutir os impactos da vida moderna e compartilhar estratégias para manter uma mente saudável. Convidamos a doutora Paula Andrea, psicóloga, especialista em neurociência e gestora da Eulosofia, para enriquecer a nossa conversa com a sua experiência. Prepare-se para insights valiosos e fique com a gente até o final. Vamos começar? Vamos lá. É bom estar aqui, obrigada mais uma vez, e vamos ver o que a gente consegue colaborar para um tema tão atual, mas ainda difícil para a gente entendê-lo, né? Mas é importante. Fundamental, eu diria. Exatamente. Bom, hoje nós vamos explorar a saúde mental e eu queria que você explicasse para a gente, doutora Paula, por que é tão importante a gente falar sobre esse tema? Nossa, Natália, esse tema já vem sendo explorado há mais de 15 anos. Não é uma coisa nova, na verdade, é um tema muito antigo, mas que começou-se a explorar e quebrar alguns tabus já fazem 15 anos. No entanto, a gente não avançou muito na área como precisaríamos. Da mesma forma que a gente hoje está falando muito sobre a questão climática, né? Todo mundo fala sobre a questão climática e que temos que tomar atitudes, apesar de todas as nações se dizerem, né, ou a maioria delas, focadas nisso, nós estamos caminhando lentamente e muito mal. A saúde mental, nós também não estamos conseguindo chegar num consenso. É um tema importante, fundamental, mas ainda não conseguimos encontrar como a gente pode, estou falando isso a nível, né, social, práticas políticas, públicas, que hoje a gente já deveria estar muito mais alinhado nessa área. Mas infelizmente nós não estamos. Por outro lado, avançamos muito quando se fala de saúde mental, porque é um foco, os profissionais estão trabalhando muito e as necessidades estão aumentando demais em todas as áreas da nossa vida. Na nossa vida profissional, então as empresas estão preocupadas, na educação as escolas estão preocupadas, todo mundo está vendo que se nós não fizermos alguma coisa, a coisa vai piorar muito, como está piorando, infelizmente. E ao mesmo tempo, nós profissionais da área de saúde, da saúde mental, estamos trabalhando muito e hoje se tem muito mais conhecimento sobre a mente. A neurociência trouxe um conhecimento sobre o cérebro que está contribuindo para vários profissionais e nós temos um trabalho já de muitos anos da eulosofia, em que a gente estuda a mente, entende os processos, oferece ferramentas e colabora para a saúde mental de muitas pessoas, né? Hoje, lá na Fundação Eufratem, que é onde a eulosofia é aplicada, já são milhares de crianças, adolescentes, jovens, famílias que passaram por lá, fazem parte, experienciam a nossa educação e a gente percebe que os efeitos da nossa pedagogia, da nossa educação, da eulosofia, da psicologia, da filosofia, da visão de vida, tem melhorado muito a saúde mental dos nossos educandos. E nossas também, dos voluntários, que hoje a gente conta com, né, quase 200 voluntários, fora os simpatizantes. Trazendo um dado aí, né, que é importante, você trouxe a Fundação Eufratem, já são mais de 40 anos de atividade, né, nesse trabalho de educação do ser, e somam nesses 40 anos mais de 3 milhões de atendidos. Então, tem um campo de experiência aí de dados se dá certo ou se não dá muito grande, né? Assim, muito. Hoje a gente tem muitos depoimentos, muitos resultados, né? A gente está envolvido nesse trabalho já há mais de 30 anos, 35.
Então já é muito tempo e a gente sabe que os resultados vêm e nós temos aí uma coisa bem consistente e que a gente aplica para nós também, para nossa saúde. E nós vamos tentar compartilhar um pouquinho desse conhecimento agora nos podcasts, né? Para que a gente possa passar mesmo para as pessoas. A gente fala que na Eulosofia a gente é como um bambu. A gente plantou. Não sei se vocês sabem, mas o bambu, ele, quando a gente planta, ele demora anos para nascer, porque ele primeiro faz a raiz profunda, ele vai enraizando, mas quando ele começa a brotar, ele brota e cresce rápido. E depois que ele termina de crescer, por mais que o ventania venha, a coisa mais difícil que tem é derrubar um bambuzal. Então a gente está aí colocando para nós, para fora agora, a eulosofia, para colaborar com esse momento difícil que a gente está passando, principalmente quando se fala de saúde mental. Muito bem. Vamos lá, então, como que a saúde mental, ela impacta o nosso dia a dia? Nossa, a saúde impacta a gente o tempo todo. Quando eu falo saúde, você viu que eu não falei saúde mental, né? Porque a saúde física, a saúde mental, elas caminham juntas. Não tem como, é muito difícil uma coisa estar separada da outra. O que acontece é que a saúde física, a ciência avançou muito mais. Nós temos muito mais tecnologias. A gente consegue muito mais medir o quanto nós estamos com problemas de saúde. Tem medicamentos que ajudam muito a equilibrar a saúde e é mais fácil detectar. Agora, a saúde mental, ela é mais sorrateira, ela é surdina. Quando a gente percebe, a coisa já está um pouco bagunçada. E aí, ou melhor, muito bagunçada. E aí fica complicado. Por quê? Porque nós, como a gente não tem muita informação, o que é 20 anos, 15 anos, quer dizer, a saúde mental vem sendo trabalhada já há muitos anos, mas que ela foi criando corpo, que ela foi criando forma, que ela foi, né? Indo para a mídia, né? Indo para a mídia, isso, se difundindo, quebrando vários tabus. É de 15 anos para cá que a gente foi angariando mais espaço, né? Então, quando se fala de saúde mental, por a gente ter muita ignorância no assunto, a gente vai relevando. A gente releva pequenos sintomas que a gente acha que não são importantes, mas eles são e muito. E hoje, quando a gente está convivendo na sociedade, a gente percebe comportamentos que são considerados normais e que não são normais. A gente já passou do nosso limite e a gente nem sabe. Eu já trouxe esses exemplos aqui, mas eu vou trazer de novo, porque a gente não está consciente de como isso está impactando na nossa saúde mental. Quando a gente sai lá, está nos restaurantes, né? Eu gosto desse exemplo porque é fato. Restaurante, padaria, qualquer lugar público. O volume, a altura com que nós estamos falando, as risadas, as gargalhadas que nós estamos dando, está muito exagerado. E por que está muito exagerado? Pelo excesso de pensamentos, pelo excesso das emoções, pela falta de controle. Então, eu já estou extravasando aquilo que não é a minha bagunça interna, ela já está vazando, está indo para fora. Né? Então, esse é um dos exemplos. O outro que a gente vai pegando, a gente também já falou aqui, né? Os tiques, os toques, as pernas que se movimentam, né? As pernas inquietas. Então, todos esses sintomas, todos esses excessos estão pegando a gente. Isso, então, já é um sinal de que eu estou começando com uma falta de saúde da mente. Correto. Porque não preciso, então, chegar num quadro clínico de fato para eu ter uma saúde mental prejudicada. Não precisaria, né? Porque por exemplo, o que a gente está vendo no trânsito. Todo mundo está vendo como os motociclistas estão se comportando no trânsito. Não são só eles, os motoristas também, de carro, todos os motoristas. Caminhão, ônibus, é uma coisa assim que você fala, como assim, né? Mas vamos pegar os motociclistas como um exemplo, hein? Não é nada, mas é que eles estão mais do que vulneráveis. A moto, eles estão expostos o tempo todo. E olha o que eles estão fazendo, cada vez mais eles tiram fina, cada vez mais eles não têm regras, eles estão sem regras. E a nossa mente, ela é assim, é como a gente vai abrindo fissuras. Então, por exemplo, um dia que eu passo pela direita, não deu nada,
Então, todo dia eu passo, não deu nada, não dá. Quando vê, já virou um hábito. Então, os motociclistas que fizeram a terceira fila, que eles passam hoje pela direita, pela esquerda, não precisa estar trânsito. Antes, é só quando estava tudo parado, eles criaram aquela fila do meio, Corredor. o corredor. Hoje, não precisa disso. Hoje, pode estar todo mundo andando. Eles vão passar num corredor que eles criam. E o motorista sabe o quanto isso dificulta, porque a gente, às vezes, ele está no ponto cego, a gente não enxerga, né? E o que tem isso a ver com a saúde mental? Tudo a ver. Porque a mente, quando eu vou abrindo uma exceção, a exceção vira regra, porque ela não sabe, a mente não tem discernimento. A mente registra os nossos movimentos, como a gente já falou aqui, registra as informações que os sentidos passam para ela e ela vai só associando e organizando. Quem tem discernimento somos nós. E se eu não estou usando do meu discernimento, eu estou indo no impulso, porque o impulso é o quê? É o que a mente está me trazendo. Eu vou só seguindo os pensamentos. Eu vou num comportamento desregrado. Como é que tem saúde aí? Acho que alguma coisa está errada. A saúde, ela vai o quê? Vai se confundindo. Eu deixo, porque a saúde tem que ter discernimento, tem que ter opção, eu tenho que estar administrando os meus pensamentos, administrando as minhas vidas. E isso não está acontecendo. Aí, esses pequenos gestos que a gente falou, certo? Falando alto, eu dou um grito aqui, eu perco um pouquinho o controle ali. Quando vê, eu estou tendo uma crise de ciúmes, eu estou tendo uma crise de ansiedade, estou perdendo, estou começando a, né? E eu jogo para o outro a crise de ansiedade eu acabo tendo comigo mesmo. E é muito ruim, todo mundo sabe disso, os transtornos de ansiedade, chega até transtorno do pânico, né? Onde tem pessoas que vão parar no hospital porque elas têm certeza que elas vão morrer. E isso não é um engodo, ela está sentindo todos aqueles sintomas. Por quê? Porque a mente entrou num estado que ela acredita que ela está perdendo, que você está perdendo o controle. Então, ela te coloca no estado de prontidão profunda, que é aquela ansiedade que a gente falou aguda, Sejam onde bem-vindos. todo o seu corpo se prepara para alguma coisa muito ruim, mas nada disso está acontecendo. É tudo Ilusões que a gente ilusões, cria na mente. ilusões criadas na mente pelos excessos que eu estou cometendo, pela falta de limites. Então, precisamos prestar muita atenção que isso está impactando muito a nossa vida, todos esses excessos. As músicas altas, o excesso de trânsito, o excesso de carro nas ruas, todos os excessos estão, o excesso de redes sociais, enfim, todos os excessos estão me causando um conflito, estão contribuindo para esse estado de falta de saúde mental. Tem uma comparação que é feita, assim, que eu gosto muito, que diz que o pecado começa num copo d'água, né? Buda traz esse exemplo pra gente e ele é sutil em todos os aspectos, né? Porque se eu pego um copo d'água, por exemplo, eu posso levantar e pegar um copo e eu peço para alguém pegar para mim, já mostra aí um sinal de um começo de uma preguiça, porque se eu poderia fazer, por que eu estou pedindo para o outro? E também a maneira que eu pego esse copo, a maneira que eu bebo essa água, já demonstra o tanto que eu estou fora desse equilíbrio, desse movimento. É aqui, quando a gente bebe uma água, que a gente consegue perceber se eu estou fora de equilíbrio, se a gente baba. Quantas vezes a gente bebe com pressa e escorre a água? Peraí, olha como eu estou fora do meu movimento. É isso, É nesses Natália. movimentos que a gente começa a perder a saúde mental. São nos pequenos movimentos do dia a dia que a gente começa a perder. Vamos só traduzir quando a gente fala em pecado, né? Porque o pecado, ele traz uma coisa muito religiosa de certo, de errado, de que não posso. E na filosofia a gente não entende pecado, né? A gente entende que a gente comete erros, tem ignorância e às vezes passa do limite, né? A gente às vezes pratica por defesa, a gente pode até chegar a ser mal, mas o pecado está chamando uma punição. Quando o Buda traz, porque o Buda também não era punitivo, é importante deixar isso claro, né, para a gente alinhar. Quando o Buda traz o pecado, é uma tradução. Então, na realidade, os nossos pequenos deslizes começam num copo d'água. Os nossos pequenos excessos. Os nossos pequenos excessos, que é o problema da saúde mental. O pecado aí quer dizer o seguinte, é um desvio que eu estou tendo, que eu estou abrindo como a gente falou, uma fissura na minha mente. Essa fissura vai aumentando até se tornar uma rachadura, até um colapso, quer dizer, por um detalhe. Então, é como eu tomo uma água, é como eu me expresso, é como eu me visto, é como eu tomo meu banho, é como, por exemplo, eu saio do banho, pego a toalha de banho e jogo, toda molhada, ou então deixo cair no chão, ali fica no outro dia aquela toalha molhada. Os detalhes que eu não estou cuidando.
tudo isso é o começo do meu problema mental, do meu desequilíbrio emocional e da perda dos meus pensamentos. Então, é muito bom exemplo. Ótimo. Segundo o relatório de 2022 da Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 8 pessoas sofrem de alguma condição mental. Quais são esses sinais, além do que a gente está falando, que a saúde mental não vai bem? É tudo isso que a gente está falando, né? Todas essas falhas de comportamento que a gente está tendo vai trazendo o quê? Qual é o que está por trás, né? Quando a gente vamos aprofundar um pouquinho mais, o excesso de pensamentos. Quando a gente começa a ter pensamentos demais, como a gente já trouxe um pouquinho aqui, os pensamentos inacabados, aqueles pensamentos que chegam fora de hora, aqueles pensamentos que ficam repetitivos na nossa mente. Então, todos os excessos, é interessante quando a gente começa a observar, que a gente trabalha o mirar-se, que é olhar de dentro para dentro, que tem hora que até o volume dos pensamentos aumenta, parece que a nossa mente grita, porque é tudo tão alto, tá tudo que o volume muda, a quantidade muda e a qualidade dos pensamentos. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que começar a ficar atento. Tô pensando demais? Hora que eu vou fazer, geralmente, atividades manuais. Hora que a gente vai para a cozinha, hora que a gente vai fazer alguma coisa, a mente começa a vir e, ó, detonar. No final da noite, que a gente está mais cansado, os pensamentos começam a vir à tona. Então, esse é um sinal muito forte. Quando eu começo a começo a perceber que eu estou irritado demais, suscetível demais, qualquer coisa que me falam, eu melindro, eu me sinto, tudo é pessoal, tudo é comigo, eu começo a sentir que as coisas estão contra mim. Então, tudo isso é sinal de que eu estou perdendo o controle das minhas emoções. Porque o que acontece? Esses excessos de pensamentos, esses desequilíbrios emocionais, eles vão fazendo com que a gente perca o nosso prumo. A nossa realidade, o nosso senso de realidade começa a ficar o quê? Fragilizado. Por quê? Porque o que é ter saúde mental? Só eu conseguir conviver bem com as adversidades da vida. A saúde mental é diante das frustrações, das decepções que acontecem, eu conseguir falar, peraí, faz parte, aceitar. Então eu consigo me adaptar à vida como ela é. Quando eu consigo me adaptar à vida como ela é, quando eu consigo lidar com as situações como elas são, lidar com as imprevisibilidades. Vamos falar um pouco do que é a saúde para a gente entender como a gente está fora, né? Hoje, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo um momento em que o radicalismo está aumentando cada vez mais. O que é radicalismo? Já é consequência da falta de adaptabilidade. E quem sobrevive mais? Quem se adapta. Na natureza, os animais que se adaptam sobrevivem. Não é assim? As espécies em extinção são aquelas que, por qualquer circunstância, seja mudança do clima, seja interferência do próprio homem, se o animal se adapta, ele sobrevive. Isso. Então, quando a gente começa a perceber que a adaptabilidade é fundamental e nós estamos perdendo essa capacidade porque se as coisas não são do jeito que a gente quer, do jeito que a gente falou um pouquinho do ciclo da improdutividade para quem vê, do jeito que eu criei uma expectativa, se eu não consigo me adaptar, não consigo viver uma frustração e sair dessa frustração e descobrir que faz parte da vida, eu estou com um problema. Então, primeiro, conseguir me adaptar às adversidades da vida, como ela funciona. E as imprevisibilidades, então? As imprevisibilidades estão cada vez mais frequentes. E parece que mais intensas também, né? Ou era assim antes e eu que era nova não conseguia enxergar as circunstâncias da vida, né? Porque acho que tá tão radical as situações, né? Como você trouxe, as pessoas estão tão mais violentas, tão mais agressivas, que o próprio homem está gerando circunstâncias mais imprevisíveis. Exatamente isso. O que acontece mudou sim, a realidade social mudou. A nossa relação com as coisas mudaram. A tecnologia que veio como uma coisa que despontou, que é excelente, hein? Eu gosto de tecnologia, eu gosto de computador, eu gosto das novidades, eu gosto de aprender. A tecnologia tem muito para nos ajudar. O problema é que a forma como nós estamos, de forma imatura, vendo a tecnologia, usando da tecnologia, uma coisa que era para nós termos mais tempo para sermos produtivos, nós estamos usando o nosso tempo para
nos autodestruir, para nos fragilizar, para abrir fissuras, para desfazer. Então, em vez de a gente estar usando a tecnologia para lidar com as coisas, não, nós estamos usando a tecnologia para ter mais tempo para fazer nada, deixando de ser produtivos. E o que tem isso a ver com a imprevisibilidade? É que as imprevisibilidades, com tantas coisas, parece que elas aumentam. Não é que elas aumentam, nós estamos mais agitados, nós estamos com mais opções. Esse é o lado legal da vida. Hoje a gente tem muito mais opção. Até, sei lá, uns 50, 100 anos atrás, não existia uma geladeira. Eu não tenho muito bem essa ideia de tempo, mas acho que uns 100 anos atrás, novo. Até menos. Até menos, né? 50, 60 anos. Brasileiro não tinha geladeira. Então eu tinha que produzir o alimento com um trabalho para produzir o alimento. Olha hoje. Então as facilidades chegaram, nós é que não estamos sabendo usá-las. E isso impacta na nossa saúde mental? Muito. E aí, com essas possibilidades, é mais imprevistos. Por quê? Porque tudo aquilo que eu quero fazer, que eu quero construir dentro das possibilidades, nunca dá certo. Isso sempre foi assim. Por mais que a gente monte uma agenda, a gente nunca vai conseguir cumprir aquela agenda. Não tem como, porque surgem imprevistos. Porque a gente é montado nós somos seres de conexão. A gente está o tempo todo se conectando. As suas conexões interferem na minha vida. As minhas conexões interferem na sua. Só que não é uma. São quantas pessoas nós somos conectados? Hoje, uma decisão que acontece lá em Israel, uma decisão que acontece lá nos Estados Unidos, uma decisão que acontece lá na Rússia, vai impactar na nossa vida, porque a tecnologia conectou, aumentou as conexões. E as imprevisibilidades vão surgir. Não tem como. Então, saúde mental é aprender a lidar com a imprevisibilidade. Mas ao invés disso, eu vou ficando o quê? Contrariado, me pega. Você quer ver? Nós estamos muito bagunçados. Todos nós estamos soltos. A gente difícil, eu quero ver quem que acorda no seu dia com planejamento interno. Conta pra mim. Ah, conheço poucos. Que acordam sabendo o que vai fazer o dia. Fazer o dia. Não é não é os compromissos da agenda, porque os compromissos da agenda estão lá, a gente vai, cumpre ou não cumpre, joga para frente. Não, eu estou falando da conexão do meu dia. O que eu vou realizar naquele dia? O que eu vou fazer nos espaços em que eu tiver em aberto? Em que não tá tudo na agenda. Então, essa ordem, essa organização me traz uma segurança. Porque mesmo que venham as imprevisibilidades, mesmo que eu tenha dificuldade de adaptar, se eu tenho uma relação clara de onde eu estou saindo e para onde eu quero chegar, eu não estou falando de planejamento de 5 anos, 10 anos que as empresas fazem, estou falando do nosso planejamento diário ali. Bom, naquele dia, se eu cumprir isso, isso e isso, no máximo 3 coisas, o dia terminou bem. Bom, eu não consegui cumprir, vou me adaptar. Tá bom, mas eu sabia que eu queria chegar lá, então eu vou jogar para frente. E por que eu não cumpri? Ah, porque teve imprevisibilidade. Então, eu vou tendo essa clareza, esse discernimento que a gente estava chamando, que é o refletir. Quando eu só estou perdido no meu pensar, olha aí a doença mental, como começa a doença, quando eu vou perdendo a saúde. Porque se eu não começo a trabalhar, enxergar os meus pensamentos de dentro para dentro, que é o mirar-se, eu vou repetir aqui, o que é o mirar-se? O mirar-se é uma ferramenta que todos nós podemos usar, é uma capacidade que todos nós temos, que é eu ter a capacidade de olhar para mim de dentro para dentro. Eu vou dar o exemplo de novo aqui, eu estou aqui conversando com vocês e dentro de mim eu estou observando, eu estou me observando, me mirando. Como é que eu estou falando? Estou falando rápido demais? Qual o próximo tópico que eu vou pegar? Então, o mirar-se, essa ferramenta, ela vai enriquecendo a minha vida e me dando esse treinamento. Que na hora que a vida me aperta, se eu estou me mirando, eu não estou mergulhada tanto nos pensamentos e consigo fazer aquilo que tem que ser feito. E não ficar solta na confusão e na desorganização da vida. E como eu já disse, a base disso começa onde? Na disciplina, começo, meio e fim de tudo, na ordem, na organização, organizar as coisas, saber para onde eu quero ir, não carregar pendências. Então eu vou eliminando as pendências da minha vida, certo? Por quê? Porque na hora que a imprevisibilidade vem, na hora que a falta de adaptabilidade ou que eu preciso me adaptar, eu tenho mais segurança, minha vida vai ficando mais. E aí, Natália, eu não tenho tanta confusão, porque vou trabalhando, aí minha ansiedade também diminui.
Porque o que gera ansiedade? A ansiedade tem um lado aí dela que é a insegurança. Eu não sei o que vai acontecer depois. Não, ninguém sabe o que vai acontecer depois. Mas se até aqui eu estou organizado, eu tenho mais facilidade de dar o próximo passo para eu poder chegar onde eu estou, para eu caminhar, para eu fazer as coisas que têm que ser feitas. Então, depois, porque tem um outro fator, que é um fator mais difícil, mas que faz parte e atrapalha tudo isso, ou interfere, não atrapalha. Interfere em tudo isso, que é o quê? A inevitabilidade. Ó, nós estamos falando das 4 leis da vida, né? Falta uma que eu vou falar que era a primeira, a gente vai falar daqui a pouco. Então, o que que é a inevitabilidade? Você sabe o que é? É tudo aquilo que a gente não tem controle, são os movimentos naturais da vida que ela vai acontecer, queremos ou não. Então, nascer, envelhecer e morrer é inevitável, faz parte da natureza. São esses Exatamente. movimentos. E quando eu tomo, mas Paula, por que que isso é isso, faz parte, o que que é importante? Não, quando eu tomo consciência que o inevitável é inevitável, eu queira ou não queira, eu aprendo a perder. Ou aprendo, porque aqui a gente está sempre vivendo só ganhando, ganhando. Não, tem que aprender a perder. Então, a inevitabilidade, eu vejo claro que o luto, ele tem que ser respeitado, ele faz parte de um processo e todo mundo tem o seu luto. O problema é que o luto passa e eu continuo não aceitando a perda da pessoa. Como é que eu vou ter a pretensão de lutar ou de não aceitar uma regra que faz parte da vida? E que aconteça o que acontecer, eu não vou poder passar por cima dela, porque ela está fazendo parte da nossa vida. Então, o inevitável também faz parte da minha saúde mental. Se eu não sei lidar com o inevitável, eu vou começar a ter problemas. Ah, Paula, mas tudo isso é fácil. Não, não é fácil. A gente vai trabalhando para conseguir superar as dificuldades da vida. Onde? Na organização, eliminando as pendências, simplificando a nossa vida, planejando o dia a dia. Tudo aqui que você está trazendo para a gente, Paula, é ter uma outra visão da vida, né? Porque se você está trazendo. Peraí, vamos entender qual é o propósito da vida. Se a gente começou a falar das leis da vida, significa que existe um movimento natural, que em algum momento a gente se desconectou de tudo isso, seja pelas tecnologias, seja pelas mídias sociais, seja pelos meus conflitos e meus traumas, que todos nós vamos passando, e aí a gente deixa de compreender o motivo de nós estarmos vivendo e a gente vai perdendo a nossa saúde. Então, todos nós temos condições e capacidade de ter saúde mental, e essa falta de conexão com o sentido da vida que foi nos tirando a saúde mental, é isso? É exatamente, todos ninguém, a gente não nasceu para ficar doente, né? O que acontece é que as situações da vida vão exatamente fazendo o que você falou. Se nós começarmos, retomarmos o simples, nos conectarmos com o propósito da vida, peraí, por que que eu estou aqui? Por que que hoje a filosofia está ganhando tanto espaço? Porque a filosofia, ela nos traz reflexões do propósito da vida. O que eu estou fazendo aqui? Que quando eu começo a entender que existe toda uma natureza, que quando eu me conecto com ela, que eu simplifico os processos, todos nós temos um espaço, todos nós estamos aqui para aprender, todos nós temos o que realizar, a vida começa a ficar, opa, volta o sentido. Agora, quando eu estou correndo atrás do que está para fora e não cuido do meu ambiente interno, é o que está acontecendo hoje. Eu me desconecto da natureza, eu me desconecto do propósito da vida, eu me desconecto daquilo que eu vim fazer aqui, do que eu estou fazendo aqui, e as coisas perdem o sentido. Então, essa já é uma outra dica, né? Nós temos que encontrar um propósito, e por trás do propósito é um ideal. O propósito é porque eu estou fazendo isso aqui, encontrar o significado no que eu estou fazendo agora. O ideal é onde eu quero chegar. O ideal é aquilo que vem da alma, é aquilo que vem de dentro, do que eu tenho de mais profundo. Não se preocupe se você não encontrou o seu ideal. Isso não é uma preocupação. Mas se você tiver o foco de encontrar o seu ideal, uma hora ou outra você vai chegar lá. Você vai conseguir encontrar o seu eixo. E junto com o propósito, que são tudo que eu tenho que fazer, é o significado. Eu estou aqui fazendo podcast com você.
certo? Nós estamos fazendo, isso tem que ter um propósito. Sabe por quê? Porque se eu estou vindo aqui para aparecer, para ter sucesso, para achar que eu vou fazer muita diferença na vida de vocês ou de alguém, para suprir alguma carência, já começou errado. Não, porque aí perco o propósito, porque isso não é propósito. Isso é o quê? Alimentar carências, alimentar minha vaidade, alimentar minhas fragilidades, alimentar minha mente. Eu estou alimentando as emoções, eu estou alimentando pensamentos que vão me pegar ali na frente, aqueles pensamentos inacabados que a gente tanto fala. Certo? Agora, se eu estou aqui com um compromisso, que é um propósito que a gente tem, que a gente se preparou, estudou a vida inteira, gosta do que está fazendo, tem um significado interno para mim, e eu estou aqui simplesmente para contribuir para quem quiser ouvir, né? Uma coisa que a gente aprende muito na filosofia é o seguinte: ó, a gente está falando tudo isso. Se servir para você, guarde. Se não servir, joga fora. E se ficou mais ou menos em dúvida, deixa aí na sua mente, uma hora ou outra você descobre se tem significado ou não para você. Porque a gente não está falando para todos. Nós queremos falar para algumas pessoas. E isso contribui para a saúde mental, porque a gente abaixa as expectativas. A gente não tá para ser. Ninguém é especial. Ninguém é mais que ninguém. Isso não se fala, né? Isso é aquela coisa, conselho não se dá, né? Se fosse bom, você vendia. Esse tipo de ninguém é mais do que ninguém não é chavão, é real. Só que eu vou descobrir isso quando eu começo o quê? A aceitar, aprender a me adaptar. Eu começo a viver melhor com as imprevisibilidades, aceito a inevitabilidade das coisas e começo a entender causa e efeito, que é a quarta lei. O que é entender a causa e efeito? O que eu estou fazendo aqui agora vai ter consequências no meu futuro. E as consequências que eu estou aqui agora têm a ver com o meu passado. Aí tem gente que fala, mas eu não tenho nenhuma relação com o que está acontecendo na minha vida agora. Sim, mas quando a gente entende que a gente já teve outras vidas, que nós estamos aqui numa passagem, que a gente está dando continuidade no processo de aprendizagem, em algum momento eu construí algo que agora eu estou trabalhando, estou experienciando, estou vivendo. Uma vez você trouxe um exemplo que eu acho que é muito interessante, que é comparar nós com uma casa, né? E aí você trouxe, não importa se você tem uma casinha de sapê ou se você é uma mansão, o que importa é você cuidar bem. Se a sua casinha é de terra batida, mantenha ela limpa, mantenha o chão varrido, mantenha tudo em ordem. E se você tem uma mansão, assim também, porque é muito mais difícil manter uma mansão do que uma casinha pequena. Mas se você administra muito bem aquilo que você tem, a gente vai conseguir ter sucesso. E esse sucesso que você está trazendo de autorrealização, né? Exatamente isso. Sou eu conseguir ver até, ó, tem um exemplo que a gente faz, né? Que é assim, ó, até onde o meu braço alcança. Porque não adianta eu ter uma mansão e ela ser maior do que esse meu braço aqui. A minha vida vai ser uma confusão só. Eu não vou ser feliz. Vai escapar tudo, Vai né? escapar, eu perco o controle, porque eu dependo de terceiro. Aí eu tenho que gerenciar os terceiros. Só que, opa, gerenciar esses terceiros está fora. Não, gerenciar os terceiros está dentro do meu braço. Ok. Então, a gente tem que descobrir a nossa medida. Isso que é discernimento. Discernimento é descobrir a medida de todas as coisas. Isso que é discernir. E o que é medir, descobrir a medida de todas as coisas? É isso. É eu descobrir as minhas medidas. Porque quando eu entendo das minhas medidas, naturalmente eu vou começar a respeitar as medidas dos outros, porque eu nunca vou saber a sua medida. Não tem como. Cada um, só você que está aí, vai saber qual é a sua medida. Mas não despreze a sua medida. Não importa se ela, o tamanho que ela for. Descubra a sua medida, administre, né? E fazendo essa relação aí com a causa e efeito, nessa medida, se os meus movimentos estão distantes, fora do meu tom, possivelmente eu estou fora desse meu espaço, da minha medida. É isso? Muito bom sua colocação. É exatamente isso. Aí a gente cai no ritmo que a gente já falou um pouquinho, vamos falar de novo. Porque todos nós temos um ritmo, todos nós temos uma medida. E quando a gente começa a perder o nosso ritmo, perder a nossa medida, bem-vindo aos problemas emocionais, aos problemas mentais. Por quê? Porque, como a gente já disse, tudo começa pelo pensamento. Se eu não mantenho os meus pensamentos em harmonia, em equilíbrio, ou pelo menos eu consigo não me envolver tanto com eles, consigo ver os impulsos emocionais, eu estou
a caminho de ter uma vida mais saudável mentalmente. O oposto é verdadeiro. E tudo começa porque eu perco essa minha relação. Então, hoje a gente vê, Natália, falando dessa questão aí, eu gostei desse exemplo seu, né, da casa e tal, a gente está trazendo isso como um ambiente interno, né? Essa casa não é o tamanho da minha casa, se tem 2 quartos, 3 quartos, não é isso. A casa somos nós, é a nossa mente, o quanto nós temos aí de bagagem, porque cada um tem uma bagagem que nós temos que aprender a administrar. Aliás, esse é um bom propósito da vida, administrar a nossa bagagem, administrar, porque você já parou para refletir? Que a única, vou abrir um espaço aqui, que a única coisa que realmente nos pertence são os nossos pensamentos. Você já refletiu sobre isso? Os nossos pensamentos são os nossos verdadeiros filhos, porque onde nós estivermos, nós vamos levar eles com a gente. Os nossos filhos biológicos, eles crescem, casam, vão cuidar da vida deles, a gente tem o carinho, mantém o vínculo, mas eles seguem a vida deles. E numa outra vida a gente não necessariamente vai encontrá-los, podemos encontrá-los, mas não necessariamente, podemos fazer outros vínculos, mas os nossos pensamentos, eles estão conosco 24 horas por dia, nos nossos sonhos, na nossa vigília, tudo que a gente faz é baseado nos pensamentos. Então, por isso que saúde mental é tão importante, e só eu posso cuidar dos meus pensamentos. Ainda não inventou, e eu não acredito que vá ter, um remedinho que eu tome e que vai organizar os meus pensamentos. E que vai falar para mim, esse remedinho vai falar, isso é lixo, isso me serve, isso não me serve. A única ferramenta que eu conheço é observar a reflexão, o mirar-se, analisar os sonhos. E tudo isso sou eu que estou realizando. Isso é ter saúde mental. É eu tomar cuidado, tomar conta da minha mente. Então, vamos começar a trabalhar um pouquinho, se esforçar um pouquinho mais para cuidar do ambiente interno. Pode falar, fala para mim. Que você trouxe, então, que a saúde mental, ela tem essa relação com a saúde física, né? E aí, como que isso acaba acontecendo, então? Como que, a partir do momento em que eu cuido da minha casa, eu tenho melhor saúde, ou a partir do momento que eu descuido e eu começo a perder essa medida minha, eu começo a ter problemas físicos e meu corpo começa a sentir esse impacto? Vamos começar ao contrário? Vamos Para lá. quem está fora para quem tem casa, né, e não tem muito, a gente está tentando construir um pensamento juntos. Existe um ditado muito antigo, romano, né? Corpo são, mente sã. Os romanos, os gregos, eles cuidavam muito do corpo e eles descobriram que quanto mais eu cuido do corpo, mais a minha mente se harmoniza, se equilibra, mais os pensamentos se equilibram, né? Isso é real. Corpo são, mente sã. Agora a gente tem que entender o que é corpo são e trazer isso para a nossa realidade hoje, onde a nossa mente e o nosso corpo estão sendo tão atacados constantemente. O nosso corpo como? Poluição, a química toda que a gente consome, voluntário ou involuntariamente. Por mais que eu queira fazer uma alimentação saudável, está extremamente difícil. Agrotóxico, água poluída, tá tudo sem controle, Tudo né? sem controle. Água mineral, onde que a gente vai? Só se for lá no Alasca, pegar o gelo, derreter, aí a gente tem uma água mais pura, mas não tem mais. Nosso país é o país da água. E a gente está vendo como é difícil ter uma água mineral realmente, porque já está tudo contaminado, tudo poluído. A química, o shampoo, o sabonete, o desodorante, tudo que nós fazemos é um mundo químico. Então, nosso corpo está sendo muito atacado, tá? Mas a gente ainda tem algumas coisas que ajudam muito. Procurar fazer uma alimentação mais saudável, fazer exercícios físicos, ajuda muito a nossa mente se equilibrar, sem dúvida. Tá? Acontece que hoje a gente está passando tantos limites que a gente acabou de sair de uma Olimpíada, né? E aí, o que a gente vê quando a gente pega os atletas de alta performance? A gente tem que tomar muito cuidado com os atletas de alta performance, por quê? Porque eles não estão com o corpo são. Já sabe, né, tem o dado que esses atletas, eles têm a expectativa de vida menor, Pois porque é. eles passam do limite do próprio corpo. Né? Todo atleta que a gente vê, que nem jogadores de vôlei, o joelho arrebenta. Nós não fomos feitos para isso. Nós estamos tentando, por quê? Pelo poder, pelo sucesso, pelo prazer, né, que ele oferece para as pessoas, porque e a gente assiste, né?
A gente adora ficar lá na televisão. Desculpa, eu não acompanhei muito, porque eu acho que já saiu tão fora que perdeu a essência do esporte, que é exatamente uma competição saudável para que a gente possa quebrar os nossos limites. Não. Hoje, o limite é uma coisa que foi levada tão alta que ninguém tem chance. Eu acompanhei e teve um caso, assim, que é do nado sincronizado, que eles mudaram a regra do esporte para essa Olimpíada, ou já faz um tempo, eu não entendi muito bem, mas eles têm 3 tipos de nota. E uma das notas que eles dão é por dificuldade e outra nota é por sincronia, porque é o nado sincronizado. E a nota de performance, de desafio, ela tem mais importância do que da sincronia. E começou a ficar uma coisa bizarra. As ginastas não conseguem mais fazer porque querem tirar a maior nota, querem ganhar, e ficou feio. O que era O que bonito. era bonito. Então, os comentaristas estavam falando que na próxima eles já vão ter que mudar essa regra. Isso está sendo discutido porque perdeu o propósito. Então, a gente realmente está indo tanto nesse limite de superar o limite do físico, que perde o propósito da arte, do encanto, né? Que Do era o motivo belo. onde tudo começou lá atrás, né? Isso mesmo, Natália. Agora, vamos pegar isso que a gente falou, esse extremo do corpo físico, e trazer para a saúde mental. Será que os nossos atletas estão com uma saúde mental? E a gente sabe hoje que tem muitas, como é que fala, equipes que trabalham a saúde mental, que tem psicólogos, que tem, né, que está lá fazendo um trabalho, mas não é inconsistente. É o que a gente estava falando, é tanto excesso que você não tem como trazer o equilíbrio nesse excesso, nessa alta exigência. Por isso, quando a gente faz esse exemplo aqui, né, vamos trazer para o nosso dia a dia, se nós não estamos querendo ser atletas de alta performance na nossa vida e querendo ser os melhores. Aí vamos fazer uma ponte com as redes sociais, com o quanto nós estamos perdendo a nossa privacidade, a nossa intimidade, o nosso jeito de ser. E caindo no ridículo, desculpa falar assim, mas a gente está vendo coisas que são bizarras como um modelo de vida. Então hoje, quanto mais eu sou bizarro, quanto mais eu sou contrário ao equilíbrio, quanto mais eu faço para fora, né, de forma e abro minha vida, escancaro tudo, mais eu tenho sucesso. E isso está trazendo consequências. Não sou contra nada. Cada um cuida da sua vida com todo o respeito, porque todos somos seres humanos e merecemos. Mas tem muita gente que vai de gaiato nessa confusão toda e acaba ficando doente desnecessariamente. Perde o propósito, perde o sentido. Porque eu vou num restaurante, eu vou comer alguma coisa, eu vou tirar uma foto da minha comida. Mas espera aí, isso interessa para quem? Por mais que eu tire uma foto, o momento que eu estou vivendo ali, quem vai saber se está sendo bom mesmo, se eu estou com uma conexão agradável, se eu estou com uma relação boa, se eu estou acompanhada, se eu estou sozinha, o que vale mais? Eu mostrar que eu estou comendo um prato todo lá, sei lá o quê, não sei o quê, não sei o quê, olha que gostoso, para as pessoas acharem que eu sou uma pessoa feliz, e aí do outro lado eu olho, ou não tem ninguém, ou eu estou meu marido, ou meu companheiro, ou minha companheira, seja como for, está no celular. Eu também saio da foto, já estou no celular, porque estou tirando foto, então já continuo ali. Cadê a qualidade de vida? Ah, isso vai causar saúde mental? Vai, porque isso traz o quê? Desorganização, insegurança, falta de conexão, falta de propósito, e tudo isso vai deixando a minha vida vazia. É o começo daquele copo d'água, que eu começo a beber ele errado. Isso, é o copo d'água que eu bebo errado. É o presente que eu estou comprando que não me serve. Ou que eu estou até ganhando e não me serve, porque hoje as redes sociais estão aí de graça, né? Tá tudo disponível. Mas será que está me servindo mesmo? Então, esses detalhes fazem toda a diferença na nossa vida. Paula, explica pra gente, assim, quando a gente começa a ter esses excessos de pensamento e a gente começa a perder esse controle, você trouxe a ferramenta do mirar-se, que eu devo parar e, peraí, deixa eu ver o que eu tô pensando, meu tom de voz, como que eu tô me colocando externamente e internamente. Como que eu posso, nesse momento de ação, eu sei que é fácil, assim, falar quando a gente começa a praticar, mas para alguém que não tem tanta prática, percebeu que por algum gesto externo, percebeu que, opa, tô fora do tom. Como que a pessoa pode fazer para ir se recolocando dentro desse movimento natural? Então, é assim, Natália, tudo é treino, né? Tudo é conquista. Então, a gente sugere que a gente comece a ter. Lembra que eu falei do planejamento diário?
Então, quando eu tenho um planejamento diário, eu vou criando um parâmetro para mim, porque você tem razão, nós estamos sem parâmetro, nós estamos sem modelo, nós estamos sem referência. Porque eu ia falar assim, uma forma é ter uma referência, mas hoje a gente não tem referência. As referências estão muito contrárias, estão muito do negativo, né? Estão muito do preto e branco, estão muito nos excessos. Então eu acabo perdendo o meu tom e nem sei mais qual é o limite das coisas. Então vamos lá? Que a gente já falou aqui. Tem que ser eu tenho que começar a exercitar para fora para poder encontrar isso internamente. Começar de dentro para dentro pode ser um pouco difícil. Se você conseguir, ótimo, você já começou a treinar, excelente, que é o mirar-se, olhar para dentro. Estou falando isso na hora que você está em crise. Na hora que você está com a vida mais equilibrada, ok, você até consegue. Mas como que a gente vai conseguir então? Simplifique tudo. Simplifique a sua vida. Vamos voltar lá. Elimine pendências. Tenha o seu planejamento diário. Tenha disciplina, começo, meio e fim. Outro dia mesmo, a gente estava conversando agora, a gente acabou de receber um feedback. Olha, a forma como eu estou aprendendo a nomear arquivo de computador é uma coisa simples. Ó, arquivos, a gente não tem lá 500 mil arquivos no computador. A gente dá cada um nome. Aí, na hora que eu preciso achar um arquivo, é um sufoco. O que a gente faz? Cria um planejamento, faz uma organização. Então a gente vai e coloca, faz uma regra, que aí eu sei como eu vou procurar. Então lá eu começo pelo ano, aí eu ponho qual é a localização, aí eu ponho o que é aquele arquivo, para quem foi, e eu crio, cada um cria a sua tábua de régua. Pronto, eu organizo. A mesma coisa com a minha mente. Eu sei, eu já tenho alguns princípios que eu não abro mão. E no momento que eu vou organizando esses arquivos, eu vou organizando naturalmente, internamente? Com certeza. Porque a ordem, aí vamos lá. Como é que eu posso começar então a perceber se eu estou fora do tom? Lembra da toalha que eu falei que você joga molhada? Abra o seu guarda-roupa. Se o seu guarda-roupa tiver caótico, não, a minha bagunça eu entendo. Peraí. A questão é que tudo tem um limite. Não, a minha mesa de trabalho é minha bagunça. Eu entendo, não mexe em nada porque eu sei onde está cada coisa. Falando isso, uma vez falaram que organizado é aquele que consegue dizer para o outro exatamente onde está e o outro consegue encontrar com facilidade em menos de 2 minutos. Isso Então, é uma organização. É uma boa medida, já que nós estamos sem medida para tudo, né? Isso, então é você começar a organizar, ter disciplina, começo, meio e fim. Então abra o seu guarda-roupa, vê como é que está a sua mesa, vê a geladeira da sua casa. Começa a observar, ó, estamos falando só coisas para fora, coisas óbvias, mas e pequenas. Observa quanto você perde de comida, quanto você deixa vencer as coisas na despensa. Observa então o quanto você chega na sua casa e você não sabe o que vai fazer e não tem o que fazer para comer. Por que você está falando de comida, Paula? Porque a comida é a base da vida. E quando eu estou descuidando da base, tanto para o excesso quanto pela falta, né? Aí eu começo a pedir iFood, delivery, mas não porque eu simplesmente não estou dando atenção para essas coisas. Retome, cuide, elimine esse tipo de pendência. Isso já é um balizador. E aí o próximo passo é que quando eu vou organizando tudo isso para fora, com a disciplina, o planejamento, estou batendo isso porque é a base. Disciplina, planejamento, simplificar, eliminar pendências, eu vou fazendo isso para dentro. Minha mente vai ficando mais disciplinada. No começo é difícil, existe até uma resistência, porque ela não está acostumada, ela fala, como assim? É perda de tempo, não vou cuidar disso, não, eu já sei, eu tenho o meu jeito. Calma, aí vamos lá. Deixa esses pensamentos, lembra dos excessos de pensamentos passarem e você vai colocando as coisas em ordem. E a sua mente se acostuma. Retomando o ritmo, né? Retomando o seu ritmo, encontrando a sua precisão. E praticando o Mirar-se todos os dias. Então, todo dia, se você está disposto mesmo a trabalhar com você mesmo, começa agora que você está aqui comigo, com a gente, que a gente está dando estímulo. Como é que você está sentado na cadeira? Como é que você está, enquanto nós estamos aqui conversando, você está impaciente? Você está querendo que eu fale alguma coisa que eu não estou falando? Você está achando interessante, mas está sentindo uma irritabilidade? Isso tudo, ou não, poxa, está interessante, está trazendo um alinhamento, mas ligue o mirar-se, para você perceber o que tudo está causando em você. É o primeiro exercício. Aí você liga todo dia, não esquece de ligar. Tem que ter atenção.
né? É como eu falei, é que nem a gente tem que fazer a ordem para a gente começar a organizar isso, ok? Ok. Quando você fala, né, da importância de simplificar, eu sempre trago assim o como que a eulosofia ela foi importante para eu ir construindo um caminho mais independente, né? Que eu acho que essa é a proposta nossa. A gente tem relações muito dependentes, seja do outro, como você trouxe num episódio anterior, né? A gente depende do médico, a gente depende do remédio, a gente depende de tudo, e ao invés de começar a cuidar da gente mesmo. E esse simplificar, ele tem essa visão do cuidado, né? Da gente voltar, peraí, como que eu posso cuidar melhor de mim e dos outros, né? E eu vou trazer aqui uma relação que a gente também fez uma pesquisa, o que é ter saúde mental na Organização Mundial da Saúde, e ele traz 4 elementos aqui. Um que é criar conexões e trocas e relações sadias. E aí eu falo que, né, que hoje o que a gente está fazendo é ter relações de dependência ou de dominância, né? Ou a gente está se submetendo a algo, a alguém, ou a gente está querendo que a pessoa seja nosso escravo emocional, enfim, né? Tem alguma relação ali muito tóxica, né? Que é o que hoje fala muito de relacionamentos tóxicos, né? Esses relacionamentos tóxicos já são efeitos. A causa, é esse o ponto. Tudo que a gente vai pondo para fora é efeito do nosso descuido interno, é efeito dos excessos internos, é efeito de eu não estar cuidando dos meus pensamentos e estar procurando para fora o que eu deveria estar fazendo para dentro. Então, as conexões saudáveis, as relações saudáveis, que é o que a gente está, começa quando? Onde começa uma relação saudável? Comigo mesmo. Eu sou a primeira pessoa que tem que me relacionar. Porque o que eu ponho para fora, bem comigo mesmo, eu tenho que estar satisfeito comigo. Mas como é que eu vou estar satisfeito comigo se eu só faço coisas que eu vejo que não tá bom? Olha a incoerência. Por exemplo, vou pegar um exemplo: a chave do meu carro. Se cada vez que eu vou sair de casa eu perco 10, 15 minutos atrás da chave do meu carro, você acha que eu estou realizado? Eu estou feliz? Eu estou seguro? Ou isso vai me dando uma insegurança, uma insatisfação? Eu não sei qual vai ser meu próximo passo, eu fico em dúvida comigo mesmo. Aí, como é que nesse estado eu vou me relacionar bem com o outro? O que eu vou oferecer para o outro se eu estou oferecendo tanta má qualidade para mim? Então, por isso que a organização, repito, vamos lá, põe a chave do carro sempre. Começa pelas pequenas coisas, colocando a chave do carro sempre no mesmo lugar, o celular sempre no mesmo lugar, tendo os comportamentos, os hábitos saudáveis. É trabalhoso, mas esse é o começo. Que isso vai reverter numa relação saudável com o outro. E quando eu quero subjugar o outro, essa relação de poder, ela vem porque eu já estou fora do meu equilíbrio, da minha conexão. Porque quando eu me conecto comigo, eu percebo que, peraí, sempre tem alguém que tem mais que eu. Deixa eu tomar cuidado também, né? Deixa eu somar, deixa eu dar chance do outro somar. Então eu fico mais, sabe assim, mais realizado comigo mesma, eu não agrido tanto. Tem uma frase que eu ouvi, que me corrija que você vai saber, de um filme desses de, se não me engano, é Poderoso Chefão, que ele fala, é um de gangster, que sempre vai ter alguém melhor do que eu, né? Não é de gangue, não é do Poderoso Chefão. Eu não vou lembrar o nome do filme agora, eu vou ficar devendo, mas é uma cena muito interessante, porque é um chefe de gangster, de máfia, e é um outro rapaz que ele é todo jovem e tal, e ele quer entrar para gangsta, para gangue, e ele faz absurdos, e ele acha que ele é invencível. E o chefe da que é bem mais velho que ele olha para ele e fala assim: olha, saiba que sempre tem alguém mais forte que você. E ele perde o dedo pela insolência que ele teve para aprender, quer dizer, isso é um exagero, né, um excesso, é uma simbologia aí do negativo, mas se a gente vai achando que a gente é o melhor, né, a última bolacha do pacote, nós vamos encontrar uma barreira, porque a vida não é assim. Nós estamos aqui para nos relacionarmos, para aprender um E com não o tem outro. conexão, né? Fica sem conexão, é essa ausência de conexão, né? Exato. O outro tópico que eles trazem é o aprendizado, né? A gente tem que estar o tempo todo aprendendo, nos desenvolvendo e fazendo escolhas sadias, ter um papel social, comunitário. E hoje, né, como a gente está fazendo, ou eu sou incompetente, que é isso que você também já trouxe, eu não consigo, a gente está sempre o tempo inteiro, ou eu sou, não, o que eu vou fazer lá? Imagina, não vou perder meu tempo com eles. Então, ter esse papel social também é das características de saúde, né? Sim, e
A principal que você falou aí para mim, Natália, é o aprender sempre. Porque quando a gente descobre que nós estamos aqui para aprender a transformar as nossas bagunças mentais em saúde mental, em bem-estar, né? Que a gente chama de universo de conflitos, que é tudo aquilo que é conflitante, que está mal resolvido, que é a minha ignorância, eu não consigo entender, e transformar isso em universo de soluções, que é ser produtivo, que é construir com o todo, que é me conectar com as pessoas, que é fazer um trabalho social comunitário, não é? Um dos pilares que a gente trabalha na filosofia é o ambiente comunitário. Porque no ambiente comunitário, quando eu vou ser voluntário, quando eu saio da minha relação de ganhar um retorno financeiro e descubro que eu posso ser útil sem um retorno financeiro, porque simplesmente eu quero doar aquilo que eu tenho, e nessa relação, quem ganha mais somos nós. É muito interessante, é o paradoxo da vida. Eu vou lá muitas vezes achando que eu vou ajudar a comunidade, ajudar uma criança, ajudar. Claro que a gente ajuda, mas quem ganha mais somos nós. E essa relação comunitária voluntariamente me traz a conexão de uma forma natural. Então, o trabalho voluntário é um dos pilares para eu poder e aprender. Porque o trabalho voluntário ele tem uma coisa muito interessante. Porque no trabalho voluntário eu posso fazer aquilo que é minha profissão, ou eu posso ter uma ação que não tem nada a ver com a minha profissão. Então, eu amplio as minhas habilidades, eu estou aprendendo coisas novas. Com isso, eu estou saneando um dos grandes problemas que também trazem mal à saúde mental, que é a preguiça. Nós estamos usando a tecnologia, como eu falei muito mal, alimentando a nossa preguiça, o nosso comodismo, cada vez mais sedentários, cada vez menos querendo fazer as coisas. E fazer as coisas, eu não estou falando de movimento físico, é interno também, aprender, abrir novos horizontes. Né? Preguiça de pensar, de Preguiça de pensar, de refletir. refletir, né? Estar aqui é um desafio. Eu estou em processo de aprendizagem, então eu estou criando novas conexões na minha mente. O meu cérebro tem que criar novas conexões neurais. Eu estou me revitalizando. Mas quando que a gente vê isso? Não vê. Outro tópico que eles trazem é essa questão da cooperação, e o que a gente faz é acordo o tempo todo. Esse tema é bom, hein? Qual é a diferença, Natália, entre cooperar e fazer acordos? Vamos lá, chamada oral. Eu entendo que se eu estou cooperando, existe uma troca desse aprendizado que você está falando. Enquanto no acordo, eu vou e falo, tá bom, faz isso aqui que daí você ganha aquilo e eu ganho o outro. Sempre tem um ganhar por trás diferente do aprendizado, é isso? O acordo, isso, é sempre querer levar vantagem a alguma coisa. Seja um acordo para a ação, seja um acordo para a omissão. Sabe aquilo que eu precisava falar para alguém, mas eu não falo porque, e se? E se ele? E se ele tirar isso de mim? Ou se eu perder aquilo? Lembra do medo de perder? Então, quando a gente aprende a perder, a gente deixa de fazer os acordos. Não é para sair por aí falando para todo mundo o que pensa, jogando na cara. Não, não é disso que nós estamos falando. Mas é saber o que me serve e que não me serve. E aquilo que não me serve, por mais vantajoso que pareça, eu ter coragem de falar não. Então, quando eu vou acabando com os meus acordos, pequenos acordinhos, acordos emocionais, acordos que vão trazer um prejuízo, eu retomo o meu ritmo, eu retomo o meu senso de realidade, eu volto para o meu espaço. Então, tudo isso vai contribuindo para a minha saúde mental. E por último, é prosperar, que é desenvolver habilidades, encontrar o propósito de vida que você já trouxe aqui, né? Que é essa busca, ter esse ideal. E hoje a gente vive num mundo que nós estamos o tempo inteiro querendo acumular riquezas também, que é o paradoxo que nós estamos vivendo, né? Querendo muito para fora e não cuidando do que tem para dentro. O problema não está na riqueza. Sabe por quê? Se eu nasci na riqueza, que às vezes acontece, eu nascer no meio da riqueza. O problema é o que eu faço com a riqueza. É a mesma coisa, a riqueza e a pobreza são dois paradoxos. Se eu nasci na pobreza, o que hoje a pobreza está muito complicada, né? Não vamos entrar nessa questão social, que ela é essa pobreza que a gente vive hoje, que é a fome, ela é claro que é fruto do excesso da ganância que todos nós temos, da falta de administração dos recursos da natureza, que são abundantes. Exato, o planeta ele é abundante e teria para todo mundo viver numa condição saudável, né? Principalmente juntando hoje a tecnologia,
é incontestável. O problema é que a pobreza é interessante por vários aspectos. Então, mas se eu nasci na pobreza, o importante é o que eu vou fazer com aquilo tudo. Então, sempre é o como eu vivo dentro da realidade que eu estou vivendo, e não o que tenho, ou onde eu quero chegar, o ter, o ter, o ter, o ter. É como eu vou fazer, como eu construo a minha profissão, como eu construo a minha família, como eu me construo. O como é a palavrinha mágica quando se fala em prosperar. Porque quando eu perco o como, onde eu perco a arte, eu perco a sensibilidade, eu perco o significado, eu não estou de acordo com o meu propósito de vida, eu estou me corrompendo. Quando eu me corrompo, eu perco a minha dignidade, que é a única coisa nessa vida que eu não deveria perder. Porque nada tem mais valor do que a minha própria dignidade. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender e construir. Não existe moeda de troca para a dignidade da gente. Então, esse é o trabalho que a gente vai fazendo, sempre avaliando como. E seria a mensagem, Paulo? Você trouxe do como, né? Que eu acho que já é uma mensagem para a gente ir buscando e fazendo essa conexão com o nosso propósito ideal, para que a gente consiga, mesmo no dia a dia, resgatar essa saúde mental. Você gostaria de deixar alguma mensagem aí para quem ficou com a gente até agora? Sim. Voltar com você falando, simplifique tudo. Elimine as pendências da sua vida, as externas e as externas. Tenha disciplina, começo, meio e fim em tudo. Planeje-se um dia, 2 dias, 3 dias, não precisa ser uma coisa a longo prazo, mas tenha o seu planejamento diário que traz o significado daquele dia. E no final do dia, reavalie e monte o planejamento do dia seguinte, com adaptabilidade, flexibilidade, encontrando os seus limites. Eu acho que é o nosso. Eu acho que esse é a receita da saúde mental nos dias de hoje, no que nós estamos vivendo hoje. Tirar um pouco dessa pressão e manter a nossa medida do nosso braço. Devolver a pressão para quem está fazendo, porque essa pressão que a gente vai comprando é um presente que não nos serve. Então vamos devolver a pressão, devolver esse presente e vamos construir disciplina, 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 não aquela disciplina militar. A disciplina de um começo, meio e fim naquilo que eu me propus a fazer, com flexibilidade, sempre. E alegria, né? Com a arte da vida, né? Que é o nosso ritmo, né? Que é o nosso ritmo. Isso, sempre com o nosso ritmo. E o ritmo do outro, deixa para o outro. Ai, mas o outro é mais rápido que eu. Deixa para o outro. O outro faz mais que eu. É do outro. Esse é um problema que ele vai ter que cuidar. Vamos cuidar da gente. Ótimo, doutora Paula, é muito bom ter você aqui com a gente de novo, esclarecendo. Eu acho que ficou muito claro o que é ter saúde mental, por onde a gente começa a ter saúde mental, como administrar um pouco essa dica que você trouxe agora, devolve para o outro. Eu acho que é um ótimo movimento, né? Porque a gente compra o tempo inteiro esses movimentos e a gente vai se confundindo o tempo todo. Então, muito enriquecedor e obrigada por tê-la mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço muito por estar podendo aprender nesse movimento e espero aí repito, o que serviu, guarde, use. O que você não serviu, joga fora, não guarda, porque ficar guardando ocupa espaço, né? E aquilo que você está em dúvida, deixa aí, daqui a pouco volta, tá bom? Obrigada. Obrigada, Natália.